Bem-vindo à nossa aula de continuação sobre o assunto de carboidratos. Hoje, continuaremos a conhecer os macronutrientes e a construção de hábitos nutricionais saudáveis. Continuaremos com os carboidratos e vamos falar também sobre índice glicêmico. Como já vimos na aula anterior, para melhorar a nossa nutrição e controlar o nosso peso, precisamos escolher os bons carboidratos, evitar os carboidratos prejudiciais e controlar a quantidade de carboidratos que consumimos. Na aula anterior, também aprendemos a divisão dos carboidratos, com ou sem valor nutricional. Aprendemos quais são os carboidratos simples, os sem valor nutricional, que precisamos evitar, e quais são os carboidratos que têm valor nutricional e que precisamos consumir. Hoje, nós vamos aprender sobre os carboidratos que se transformam em açúcar rápido ou lentamente. Nós vamos entender o quanto isto é crítico para o nosso controle de peso e a nossa saúde. Precisamos dar preferência para os carboidratos com valor nutricional que se transformam lentamente em açúcar. Vamos entender o que acontece com os carboidratos depois que os ingerimos. Todos os carboidratos se transformam em açúcar no nosso corpo. O açúcar é distribuído para todos os órgãos e todas as células do corpo através do sangue, para nos fornecer energia. A entrada do açúcar para as células é feita com a ajuda do hormônio chamado insulina. O nosso corpo fabrica e regula as quantidades necessárias de insulina através do pâncreas. A função da insulina é conduzir o açúcar às células para fornecer a energia que precisamos. Preste atenção, o açúcar que não é utilizado para energia é transformado em gordura e é armazenado nas células de gordura pela insulina. Apesar da insulina ser um hormônio indispensável para a nossa existência, o excesso dela é prejudicial. Por isso, com uma nutrição rica em carboidratos, a taxa de açúcar no sangue sobe. O pâncreas produz quantidades crescentes de insulina para controlar o nível de açúcar. O corpo se torna menos sensível à insulina e exige quantidades cada vez maiores dela. O excesso de insulina causa inflamação nas artérias, o que causa ataques de coração, tendências para desenvolver coágulos de sangue, pressão alta, triglicérides no sangue, baixo nível do colesterol bom, alto nível do colesterol ruim. Ganho de peso na parte do centro do corpo, na barriga, no abdômen, também chamado de gordura central, ou seja, o corpo formato maçã. Consumo em excesso de carboidratos causa a existência de grandes quantidades de insulina no nosso corpo. Fabricar grandes quantidades de insulina acaba cansando o pâncreas, pois ele não consegue manter o alto ritmo de produção deste hormônio. Queda na fabricação de insulina aumenta a taxa de açúcar no sangue. Prestem atenção que mesmo que os exames de sangue apresentem nível de açúcar normal, poderá haver exaustão do pâncreas por causa da alta produção de insulina. Nesse momento, o nível de insulina no sangue abaixa, mas o nível de açúcar começa a subir. No começo, aparece só uma moderada elevação na taxa de açúcar, que se chama pré-diabetes. Um ano ou dois depois, se não ocorrer nenhuma mudança no estilo de vida, aparecerá a diabetes. E aí nós falamos, eu não sei o que de repente me aconteceu. Eu sempre tinha um nível de açúcar equilibrado. Isso não é de repente, mas uma nutrição errada e repleta de carboidratos ao longo dos anos, que nos levou a essa situação. Hoje, mais do que nunca, reconhecemos o perigo da diabetes para a nossa saúde. Em uma geração, a quantidade de doentes de diabetes multiplicou por 6. De 30 milhões em 1985, passou para 177 milhões em 2000. Hoje, a diabetes afeta cerca de 230 milhões de pessoas no mundo inteiro. Em 2025, a previsão é de 380 milhões de pessoas. Esses dados são da Organização de Diabetes Americana. No Brasil, vivem em torno de 8 milhões de diabéticos.
e ainda o mesmo número de pré-diabéticos. 90% dessas pessoas estão com excesso de peso ou já são obesas. A falta de informação nutricional, além de nos levar ao sobrepeso, também prejudica de maneira significante a nossa saúde e a qualidade de vida ao longo dos anos. Então, como podemos evitar o nível alto de açúcar do sangue que nos leva a engordar e prejudicar a nossa saúde? Para entender isso, é importante saber que o nível de energia, a sensação de saciedade e o funcionamento do nosso corpo são influenciados pela quantidade de açúcar no sangue. Quando o nível de açúcar no sangue estiver normal, nós estaremos concentrados e tranquilos. Quando o nível de açúcar no sangue estiver baixo, nós sentiremos fome, nervosismo, cansaço e baixo nível de energia. Quando o nível de açúcar no sangue estiver alto, nós sentiremos hiperatividade e a falta de concentração. O corpo funciona melhor quando o nível de açúcar é equilibrado. O nível de açúcar no sangue é influenciado pela quantidade de carboidrato que nós comemos e a velocidade da absorção deles no sangue. Mas o que quer dizer velocidade da absorção no sangue? O alimento que quebra com facilidade é absorvido rápido dentro da corrente sanguínea e aumenta o nível de açúcar de forma acentuada. Consequentemente, o pâncreas reage fabricando alta quantidade de insulina que depois abaixa o nível de açúcar de forma rápida. Assim sentiremos fome novamente depois de um curto intervalo de tempo. Isso significa que a escolha dos alimentos que são absorvidos rápido na corrente sanguínea nos sacia rápido, mas por curto tempo. Logo depois, cairá o nível de açúcar e em 1 hora e meia ou 2, teremos fome novamente. Do outro lado, o alimento que quebra devagar libera o açúcar gradativamente para a corrente sanguínea. Aumenta o nível de açúcar de forma mais lenta e essa elevação é mais demorada. O aumento moderado do nível de açúcar leva à reação moderada na fabricação de insulina e abaixa o nível de açúcar moderadamente. Isso significa que a escolha dos alimentos que quebram lentamente nos saciam por mais tempo e de maneira equilibrada e ajuda a manter a nossa saúde. Lembrando, a função da insulina é equilibrar o nível de açúcar, mas o nível alto de insulina incentiva o armazenamento de gordura no corpo. Por isso, quando o nível de açúcar é alto no sangue, estamos engordando. Esta é a zona de engordar. Quando o nível de açúcar está baixo no sangue, sentimos fome, ansiedade, fraqueza. Essa é a zona da fome e da ansiedade. Quando o nível de açúcar está normal, funcionamos melhor e queimamos gordura. Essa é a zona de queima de gordura. Está claro, então, que precisamos preferir alimentos que quebram em açúcar devagar para a corrente sanguínea, para não causar aumento acentuado e uma descida rápida no nível de açúcar. Agora, como podemos saber quais os alimentos que aumentam nosso nível de açúcar no sangue de forma rápida e quais são os alimentos que aumentam o nível de açúcar de forma lenta? Para essa finalidade, vamos conhecer um importante indicador, o índice glicêmico. O índice glicêmico é a medida que refere-se à velocidade com que os alimentos à base de carboidratos aumentam os níveis de açúcar no sangue. Ele classifica os carboidratos de acordo com o seu efeito nos níveis de glicose no sangue. Como ponto de referência, pegaram a glicose, que é um tipo de açúcar, e deram para ela um índice glicêmico igual a 100. Todos os outros alimentos estão medidos em comparação à glicose. Exemplo, o índice glicêmico da maçã é 38, do cereal é 84, do pão branco é 70. Alimentos com índice glicêmico acima de 70 causam rápida reação de insulina. De 55 até 65, a reação de insulina é moderada. E abaixo de 55, não tem nenhuma reação de insulina. Isso quer dizer que comer uma maçã vai influenciar em aumento moderado do nível de açúcar no sangue.
enquanto que comer cereais vai aumentar o nível de açúcar no sangue de forma mais rápida. Esse índice não leva em consideração a quantidade de carboidratos no alimento, mas o ritmo da absorção deste pelo sangue. O ritmo de aumento do nível de açúcar no sangue tem como consequência o aumento da produção de insulina pelo pâncreas. Para concluir, carboidratos com índice glicêmico alto aumentam o nível de açúcar de forma acentuada e vai baixar também de forma acentuada. Os carboidratos com índice glicêmico baixo aumentam o nível de açúcar de forma mais lenta e também vai baixar de forma mais lenta. A classificação dos alimentos pelo índice glicêmico. Vocês têm no site, na parte de acessórios, uma tabela de índice glicêmico. Faça uso dela para programar as suas refeições e dê preferência aos alimentos com índice glicêmico baixo. Mas preste atenção, alimentos com índice glicêmico baixo podem ter alto valor calórico. Quantidades grandes vão te engordar. Nós vimos que o nível de energia, a sensação de saciedade e o funcionamento do nosso organismo estão afetados pelo nível de açúcar no sangue. Quando o nível de açúcar cai, normalmente por causa de grandes intervalos entre as refeições, nós vamos sentir, além de nervosismo e baixa energia, uma fome incontrolável por carboidratos. Quando o nível de açúcar vai subir, consequência de comer carboidratos com índice glicêmico alto ou muito carboidrato, o nosso corpo aumentará a produção de insulina para baixar o nível de açúcar. A nutrição desequilibrada causa oscilação entre os picos do nível de açúcar no sangue. Vamos ver um exemplo. Se de manhã comemos carboidratos, que quebram rápido para açúcar, ou uma quantidade grande de carboidrato, nós vamos aumentar de vez o nível de açúcar no sangue. E o corpo reagirá, aumentando a produção de insulina para baixar o nível de açúcar. O alto nível de insulina no sangue causa queda no nível de açúcar, o que nos leva a sentir fome e a procurar por alimentos à base de carboidratos. Novamente, por causa de comer os carboidratos com índice glicêmico alto, o nível de açúcar no sangue subirá e o corpo aumentará a produção de insulina. E isso virará um ciclo. Nós vamos ficar correndo o dia todo atrás de carboidratos que quebram rápido para açúcar, tipo massas, pães, doces, etc. A mesma situação acontece quando o nível de açúcar abaixa. Por exemplo, a consequência de um grande intervalo entre as refeições ou não tomar o café da manhã, que é a refeição mais importante para o bom funcionamento do nosso organismo ao longo do dia. O nível baixo de açúcar vai causar fome, normalmente por carboidratos. Comendo carboidratos com índice glicêmico alto, aumenta o nível de açúcar. O corpo reage, aumentando o ritmo de produção da insulina. A insulina vai baixar o nível de açúcar e novamente vamos perder o controle. Isso significa que o nível de açúcar no sangue alto ou baixo nos levará a engordar e prejudicar a nossa saúde. Então, como mantemos o equilíbrio do nível de açúcar no sangue ao longo do dia? Para manter o nível normal de açúcar ao longo do dia, é preciso que ele não aumente e nem abaixe rápido. Para o nível de açúcar não aumentar, não exagerar na quantidade de carboidratos que comemos. Escolher os carboidratos que quebram para açúcar no sangue lentamente e gradativamente, ou seja, com baixo índice glicêmico. Agora, para o nível de açúcar não abaixar, precisamos distribuir as refeições ao longo do dia e não fazer grandes intervalos entre elas. É importante entender que tudo começa a partir da manhã, na parte da manhã. Os nutricionistas afirmam que o café da manhã saudável é a principal refeição do dia. O café da manhã vem depois do jejum da noite. Isso significa de 10 a 12 horas que não comemos nada. E nesse tempo, o corpo usou os nutrientes para a construção e renovação das células. Se o café da manhã não existe, o nível de açúcar cai e nós sentiremos fome. E a continuação, vocês já sabem como é. Café da manhã errado termina em jantar exagerado. Hoje, a maioria das pessoas está de acordo que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Mas mesmo assim,
Se perguntarmos a elas o que elas comeram hoje no café da manhã, receberemos as seguintes respostas. Não tenho tempo para café da manhã. Nunca sinto fome antes das 12 horas. Eu tomo café com bolo de manhã. Eu como sanduíche no trabalho. Eu levo um pão com qualquer coisa para a escola. Café da manhã errado começa o dia errado. Agora nós entendemos a importância do café da manhã. E podemos entender porque milhões de pessoas no mundo usam o shake da Herbalife não só para eliminar peso, mas como um café da manhã ideal. Essa refeição balanceada fornece ao corpo energia para começar um novo dia e repor todos os nutrientes necessários, mas com baixas calorias. Os melhores atletas do mundo também usam o shake da Herbalife como uma nutrição complementar. São vários times de futebol patrocinados pela Herbalife ao redor do mundo. Dentre eles o Los Angeles Galaxy, o time do Barcelona. E dentro do time do Barcelona, Lionel Messi, que foi considerado 2 vezes consecutivas o melhor jogador do mundo. No Brasil, já são vários times de futebol recebendo esse patrocínio nutricional. Agora, vamos resumir a aula e definir alguns pontos para mudar. Primeiro, escolher alimentos com baixo índice glicêmico, que quebram devagar para açúcar e saciam por longo período. O café da manhã é a refeição mais importante. Consuma de preferência proteínas ou carboidratos com índice glicêmico baixo. Recomendação para um café da manhã ideal? Shake Herbalife. Evitar fome, fazendo pequenas refeições ao longo do dia, sem grandes intervalos entre elas. Essa aula é muito importante e recomendamos que você a escute várias vezes. Escute você, mostre para sua família. Você pode ajudá-los também a ter mais saúde com esse conceito do índice glicêmico. Eu desejo a vocês sucesso na construção dos novos hábitos, sucesso na construção de um estilo de vida saudável e peso ideal. Até a próxima aula.